Orientação da criança. Capítulo 69. Os efeitos de práticas prejudiciais. A energia vital é esgotada. A prática de hábitos secretos certamente destrói as forças vitais do organismo. Toda ação vital desnecessária será seguida de correspondente depressão. Entre os jovens, o capital vital, o cérebro, é tão severamente submetido a esforço em tenra idade que há uma deficiência e grande exaustão que deixam o organismo exposto a enfermidades de várias espécies. Predispõe a várias doenças. Se a prática é continuada nas idades de 15 anos e daí para cima, o organismo protesta contra o prejuízo já sofrido e continua a sofrer, e os fará pagar a pena da transgressão de suas leis, especialmente nas idades de 30 a 45 anos, por muitas dores no organismo e várias doenças, tais como afecções do fígado e dos pulmões, neuralgia, reumatismo, afecções da espinha, enfermidades nos rins e tumores cancerosos. Alguns dos delicados mecanismos da natureza cedem, deixando uma tarefa mais pesada para os restantes realizarem, o que lhe desorganiza o delicado arranjo, havendo frequentemente repentina decadência física, cujo resultado é a morte. O sexto mandamento é violado. Tirar repentinamente a vida de alguém não é maior pecado à vista do céu que destruí-la gradual, mas seguramente. As pessoas que sobre si trazem decadência certa por praticar o mal sofrerão a penalidade aqui e, a menos que haja completo arrependimento, não serão mais admitidas no céu do que aquele que destrói repentinamente a vida. A vontade de Deus estabelece a conexão entre a causa e seus efeitos. Mente pura também sujeita à doença. Não incluímos todos os jovens fracos como culpados de maldade. Aos que têm mente pura e são conscienciosos, que sofrem por diferentes causas sobre as quais não têm domínio. Faculdades mentais enfraquecidas. Os pais afetuosos e condescendentes condoem-se dos filhos porque imaginam que suas lições são uma tarefa grande demais e que sua intensa aplicação ao estudo lhes está arruinando a saúde. De fato, não é recomendável sobrecarregar a mente dos jovens com estudos em demasia e por demais difíceis. Mas, pais, não considerastes com maior profundidade esse assunto do que meramente aceitar a ideia sugerida por vossos filhos? Não tendes dado crédito depressa demais às razões aparentes de sua indisposição? Convém aos pais e tutores olhar sob a superfície e em busca da causa. A mente de algumas dessas crianças está tão enfraquecida que apenas tem metade ou um terço do brilho intelectual que poderiam ter caso tivessem sido virtuosas e puras. Elas o têm desperdiçado no abuso de si mesmas. Resoluções elevadas e vida espiritual destruídas. A masturbação destrói as boas resoluções, o esforço fervoroso e a força de vontade para formar um bom caráter religioso. Todos os que têm qualquer verdadeiro senso do que significa ser cristão sabem que os seguidores de Cristo estão na obrigação, como discípulos seus, de trazerem todas as suas paixões, forças físicas e faculdades mentais em perfeita subordinação à sua vontade. Os que são controlados por suas paixões não podem ser seguidores de Cristo. Estão devotados demais ao serviço de seu mestre, o originador de todo o mal, para abandonarem seus hábitos corruptos e escolherem o serviço de Cristo. Religião destituída de poder. Alguns dos que professam ser seguidores de Cristo sabem que estão pecando contra Deus e arruinando sua saúde, mas são escravos de suas próprias paixões corruptas. Sentem uma consciência carregada e cada vez têm menos inclinação para se aproximarem de Deus em oração secreta. Podem conservar a forma de religião e assim mesmo estarem destituídos da graça de Deus no coração. Não têm apego ao seu serviço, nenhuma confiança nele. Não vivem para sua glória, nenhum prazer têm em suas ordenanças e nenhum deleite nele. Parece perdido o poder do domínio próprio. Alguns reconhecerão o mal das condescendências pecaminosas, todavia se desculparão dizendo que não lhes é possível vencer as paixões.
Isso é coisa terrível de ser admitida por qualquer pessoa que profere o nome de Cristo. Qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Por que essa fraqueza? É porque as propensões animais têm sido fortalecidas pelo exercício, até que tomaram ascendência sobre as faculdades superiores. Homens e mulheres carecem de princípios. Estão morrendo espiritualmente, por haverem tão longamente nutrido seus apetites naturais que sua capacidade de governar-se parece haver desaparecido. As paixões inferiores de sua natureza têm tomado as rédeas e o que devia ser o poder dirigente tem se tornado o servo da paixão corrupta. A alma é mantida na mais baixa servidão. A sensualidade tem extinguido o desejo de santidade e ressecado o vício espiritual. Impedida a comunhão com o céu. Solenes mensagens vindas do céu não podem impressionar fortemente o coração não fortalecido contra a condescendência com esse degradante vício. Os sensitivos nervos do cérebro perderam o saudável tono devido à excitação mórbida para satisfazer um desejo não natural de satisfação sensual. Os nervos cerebrais que se comunicam com todo o organismo são os únicos meios pelos quais o céu se pode comunicar com o homem e influenciar sua vida mais íntima. Seja o que for que perturbe a circulação das correntes elétricas no sistema nervoso, diminui a resistência das forças vitais e o resultado é um amortecimento das sensibilidades da mente. Em atenção a isto, como é importante que pastores e povo que professam piedade se apresentem limpos e imaculados quanto a tal vício degradante da alma. Perdido o respeito próprio. Os efeitos de hábitos tão degradantes não são os mesmos sobre todas as mentes. Há algumas crianças que têm as faculdades morais grandemente desenvolvidas e que, associando-se com crianças que têm o vício da masturbação, se iniciam na mesma prática. O efeito será com muita frequência torná-las melancólicas, irritáveis e ciumentas. Apesar disso, elas podem não perder o respeito ao culto religioso, nem demonstrar especial infidelidade quanto às coisas espirituais. Às vezes sofrerão profundamente sentimentos de remorso e se sentirão degradadas aos próprios olhos, perdendo o respeito próprio. A mente pode ser fortalecida contra a tentação. A força moral está excessivamente enfraquecida ao entrar em conflito com hábitos estabelecidos. Os pensamentos impuros dominam a imaginação, e a tentação é quase irresistível. Estivesse a mente acostumada a contemplar assuntos elevados, a imaginação educada a ver coisas puras e santas, e seriam fortalecidas contra a tentação. Demorar-se-iam sobre o que é celestial, puro, sagrado, e não poderiam ser atraídos para o degradante, corrupto e vil. Inteligentes nessas coisas. A condescendência com as paixões inferiores levará muitíssimos a fechar os olhos à luz, pois temem ver pecados que não estão dispostos a abandonar. Todos podem ver se quiserem. Caso prefiram as trevas em vez da luz, nem por isso será menor a sua culpa. Por que não leem os homens e mulheres, tornando-se mais versados nessas coisas que tão decididamente afetam sua resistência física, intelectual e moral? Deu-vos Deus uma habitação para que dela cuideis e a conserveis nas melhores condições para seu serviço e sua glória. Vosso corpo não vos pertence. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. 1 Coríntios capítulo 3, versos 16 e 17.